pessoal, vamos começar mais um podcast Luz Profética. A gente está numa série especial falando de testemunhos. E eu estou aqui hoje com um casal de amigos de bastante, dá para falar que é longa data, né, meu? Desde 2002, né? E eu queria que a Karina iniciasse hoje falando o testemunho de como Deus tem movido, tem abençoado a vida dela nesse tempo. Cá, por favor, começa aí seu testemunho. Olá, pessoal. Meu testemunho começou há muito tempo, né? Eu e meu esposo, meu filho, a gente sempre teve o hábito de adorar em família. Em 2020, quando começaram a dizer da pandemia, nós estávamos com uma viagem programada para irmos. Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de correr e eu tinha me planejado para fazer uma maratona em Barcelona. E, enfim, pois é, treinei bastante, fiquei muito bem para poder fazer minha maratona em Barcelona. Isso já era um sonho, né? Mas os meus sonhos não são os sonhos do Senhor, né? Então começou ali, de verdade, um trabalhar do Senhor na minha vida. Então a maratona ela não aconteceu, porque estava realmente tudo paralisado em Barcelona. Então ficamos eu, Pedrinho e o Diogo, por um tempo, confinado, não podíamos sair na rua. E Deus começou a nos mover em família. Nós tivemos um tempo de adoração ali, já em Barcelona, né? E quando nós voltamos, minha chefe não deixou eu voltar para o trabalho. Puxa. Porque quando começou a pandemia, diziam que quem viajasse para fora, que viesse, teria que ficar na quarentena dos 15 dias. Só que quando eu fiquei os 15 dias, o rendimento do trabalho já estava mudando, né? Não tinha tanta coisa, então eu já tinha os 15 dias de confinamento e depois fiquei mais os 15 dias de férias e acabou que foram 6 meses confinadas dentro da minha casa, não podíamos sair, né? E o Diogo, na época, ele trabalhava dentro de casa mesmo, também não podia sair, mas eu fiquei 100% do meu tempo suspensa das minhas atividades do trabalho. Então foi aí que eu falo que a pandemia, para muitos, pôde realmente trazer muita tristeza, muitas perdas, mas no meu caso, foi um mover do Senhor, porque acho que todo mundo sabe, o Diogo viaja muito, né? Nós estamos casados desde 2010 e ele viaja bastante. Então foi um tempo que eu nunca tive com ele. E eu até brinco com ele que nós nos conhecemos de verdade na pandemia. Você é mó da hora, Karine. Nós, E eu fui muito bem tratado, saudades. Saudades. Eita, nós. Então, e eu brinco que a gente se conheceu de verdade durante a pandemia, né? Nós conversávamos, nós brincávamos, nós brigávamos, e a gente colocava o Pedrinho, e o Diogo falava, vamos cantar. E aí o Diogo pegava o violão, e a gente começava a cantar, e o Senhor descia sobre o meu lar. Então, nesse período, o Senhor pôde sarar, pôde curar, pôde fazer muitas coisas ao favor da minha família, né? Então, esse é um testemunho que eu tenho que é isso. Os meus sonhos não são os nossos sonhos às vezes não é os sonhos do Senhor pra gente. Então, é isso. Legal. Vocês estavam lá em Barcelona, né? Eu lembro que a gente parou aqui, acho que, se eu não me engano, acho que foi um ou dois cultos para orar por vocês, né? Porque o apóstolo é meio desesperador, né? Quando o apóstolo dá a notícia. Então, assim, eu já imaginei vocês lá no quarto, um soldado lá de fora, não pode sair. Como é que foi essa fase, assim, lá em Barcelona? Conta pra gente. Então, em Barcelona, eu, na verdade, confesso que me desesperei, porque as notícias da região era que os voos seriam cancelados e que teria dificuldade para as pessoas voltarem para casa. Então, eu me desesperei, sim. A gente até tentou caminhar nas ruas de Barcelona e a gente até foi barrado pela polícia,
né? Nós fomos caminhar e a polícia falou, ó, aqui não, pode voltar. Então a gente teve que voltar para ficar no hotel. Não, realmente nesse sentido foi complicado. Teve bastante milagre no meio aí também, né? Que a gente Teve. ganhou um upgrade lá em outro hotel muito mais da hora. Ficamos bem. Ficamos bem. Conta essa aí, Bruno. Como é que foi isso, cara? A gente foi pra passear, né? E nós somos da quebrada, né? Não tem aquele dinheiro todo, né? Então eu fiz um hotelzinho mais simples pra gente ficar. E, e como a cidade estava bem vazia, eles juntaram todos os turistas em um hotel só, que era bem melhor. Então a gente ficou no hotel bem da hora. E ele podia escolher o andar que ele ia querer, a visão que ele ia ter. Eu tive que usar minha carteirinha de filho de Deus, né? Falei, ô moço, eu tô com a minha família aqui, ó. Viajando, não pode fazer nada. Pelo menos me coloca numa visão bem legal. E daí ela colocou a gente bem no altão, uma vista bem bonita de Barcelona. Então a gente conhece bastante Barcelona de olhar. E era legal também que eles tinham pena da gente, né? Eu chegava lá, ô moço, dá uma coca. Eu falava, o quarto tal dele. Não, pode levar, tá listo. Eu, glória. Mas, assim, nessa viagem, o que mais pudemos ver a mão do Senhor foi na volta, né? Que foi onde nós não sabíamos como voltaríamos. O Diogo olhou no celular, o voo estava cancelado, né? E o Senhor moveu. O Diogo foi para o aeroporto e tentou. Ele falou, quando ele dissesse para mim que estava tudo certo, eu pegaria as malas e o Pedrinho, a gente iria. E foi isso. O Senhor abriu o caminho, ele conseguiu as passagens, mas a gente não sabia se conseguiria vir direto para o Brasil. Ou se a gente teria que ficar um período ali em Londres, né? Que era onde ia ficar, fazer a escala. Isso. Então, foi o segundo milagre que nós vivemos. E depois, para fechar com chave de ouro durante a volta, o período de voltarmos para casa, é até interessante que a gente estava em pandemia, o Pedrinho tinha passado mal, é até engraçado ele contar esse testemunho, que ele foi experimentar, não tinha o que fazer no aeroporto, ele foi experimentar lá o tal de uma Fanta limão, aqui no Brasil não tem, mas ele queria experimentar coisa diferente. Então ele experimentou e durante o percurso, até a gente entrar no avião para vir para o Brasil, ele passou mal. Então a gente, entrando lá em Londres é uma cidade para a gente poder entrar no aeroporto. Então o Pedrinho passou mal como chama ali, na entradinha mesmo do vagão, né? No terminal que leva pro aeroporto. Ou seja, portão. Até nisso, porque o Pedrinho passou mal, todo mundo foi para onde? Para bem longe da gente. O vagão lotado, só que entra no vagão, nós três. Sentadinhos no ar-condicionado. Então esse foi outro milagre. E para finalizar a volta, nós não sabíamos se viríamos no avião um do ladinho do outro. Então já falava pro Diogo, ó, como o Pedrinho é criança, então eu vou com ele e você vai, não vou ficar sozinha não. No colo do piloto. E aí quando nós vimos, a moça colocou lá nossos dados para poder emitir a passagem. E até então a gente não sabia que nós voltaríamos para casa um do ladinho do outro. Que bênção. Então, foi isso. Glória a Deus, glória a Deus. E você, Diogão? Conta aí um testemunho bom pra gente. Conta uma coisa que impactou tua vida aí mais recente. Sem história, eu sei que você tem um monte. Então, eu vou misturar o mais recente com o mais antigo. Vamos lá. O testemunho que eu tenho para dar, né, é que realmente vale a pena você servir ao Senhor, né? E você, na sua trajetória, você tem que perceber que pessoas te olham, né? Porque, meu testemunho é assim, minha mãe separou do meu pai eu tinha 6 anos, e eu cresci só com a minha mãe e com a minha irmã. E eu fiquei meio buscando referências, né? Então, na época eu tinha o pastor Fake aqui da nossa igreja, que me orientava muito olhando para ele. Então eu comecei a perceber atitudes, né? Então, meu tio trabalha, meu outro tio vai para a escola também, e todos vão para a igreja. Falei, poxa, então é um caminho. E eu tenho certeza que a mão de Deus estava em mim, sobre mim, me levando a ter esses pensamentos, né?
de buscar referências, porque eu realmente tinha tudo para ir para um caminho de totalmente perdido na Perdição. rua, totalmente. Tinha, assim, não tinha nem muro na minha casa. Não tinha nada que me segurasse. O que me segurava era realmente Deus e os bons exemplos que eu tinha, né? Minhas tias que me levavam para a igreja. Então hoje o que eu tento fazer é isso, é servir ao Senhor e saber que tem algumas pessoas que me olham. Hoje eu sou tio, né? Eu não tinha nenhum sobrinho, daí eu casei com a Karina, apareceu uns 13. Todos me olham. Eu tenho meu filho. Eu percebo que quando eu ministro, eu vejo o Davizinho, por exemplo, me olhando, vejo o Cadu, percebo que tem uma galerinha que me olha. Então, o meu proceder com o Senhor realmente vai fazer valer a pena em outras pessoas que talvez procuram um caminho. Eu não sou tão bom assim com discipulado, de falar e tal, mas eu percebo que minhas atitudes, minha postura, meu jeito, eles servem como parâmetro para outros. Então hoje eu cuido um pouquinho mais disso. Eu já fui bem relaxado nessa parte de não estar nem aí, de não sei o que, mas hoje realmente eu tenho consciência de que o meu jeito, ou a forma que eu trato a Karina, a forma que eu trato o Pedro, serve muito de exemplo para as pessoas. Porque realmente, se eu for olhar para fora, o mundo tá acabado, né? E as pessoas procuram um caminho. Se eu puder falar para você o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor na minha vida é o Senhor. Então, o meu caminhar com o Senhor é o melhor que eu posso entregar hoje como testemunho para os meus irmãos. Amém. Puxa, profunda. Essa aí eu não esperava, hein, Diogão? E assim, cara, eu te conheço já desde sempre, né, cara? E eu lembro de algumas situações. E eu lembro de uma vez, duas situações que é um testemunho que eu tenho para dar a teu respeito. Uma vez, Deus tinha me dado uma canção e, cara, eu não tinha capacidade técnica para ensinar o Davi a tocar a música. Aí era uma quarta-feira, fria, aí eu peguei o telefone e liguei. Diogo, minha ideia naquele dia era fazer uma videochamada. Uhum. Diogo, tô aqui na igreja, Deus me dá uma música, eu queria ensinar, só que eu não tô conseguindo. Aí você, pera aí que eu tô indo aí. Eu tava deitado, hein? Tava deitado, embaixo da coberta, com a esposa, com o filho. Podia muito bem chegar lá e falar, brother, boa sorte aí, mano. Mas você pegou a sua esposa, seu filho e veio aqui pra igreja. Cara, de verdade, poucas pessoas fariam isso por mim. Poucas pessoas fariam isso pelo meu filho. Cara. Eu falo. Eu fico emocionado porque, cara, várias vezes falaram tanta bobeira da gente. A gente tinha problema de relacionamento, não sei o que e tal. E em uma atitude que ninguém viu. Agora o pessoal vai ficar sabendo. Numa atitude você demonstrou muito amor que, cara, só a gente e Deus sabia dessa. E uma outra, que essa eu também me marcou, eu acho que certamente marcou você. Foi numa Santa Convocação. Estava passando os dias de Santa Convocação. E aí você estava meio chateado. A gente conversou um pouquinho, aí tava mexendo no som ali na frente. Aí eu falei pra você, Diogão, cara, se Deus me chamasse pra esse lugar aqui, ó, eu não saía daqui, meu. Você lembra que eu falei isso pra você? Aí, e como eu vi, cara, vejo um amadurecimento na tua vida, cara. Amém. De lá pra cá. Sabe, o homem de Deus que Deus tem formado. E, olha, de verdade, cara, obrigado pela honra, pelo privilégio de ser teu amigo, colega de ministério, estar junto contigo, cara. Que isso, é nóis, cara. Você é louco. Bom, vamos de volta ao tema, né?
Ah, Diogão, fala pra mim, cara, como é que foi o tempo de Covid? Você pegou Covid, você ficou zoado, ficou estragado, né, cara? Fiquei. É, Covid me odeia. hoje a gente dá risada, né? Mas foram dias terríveis, cara. Eu lembro que a gente orar por vocês. Fala pra gente como é que foi essa experiência que você passou, que a galera que tá assistindo possa conhecer um pouquinho mais essa tua Sim, história. claro. Ah, foi muito complicado. Eu usava a matemática a meu favor, né? Só não, cara, olha. Só 1 milhão de pessoas pegaram, então a chance de eu pegar é muito baixa. Mas Meu assim, Deus. não sou exemplo pra ninguém. Daí até que chegou o momento que a Karina pegou. Eu tava trabalhando, ela também, foi em outubro de 2020. Ela pegou, daí ela falou: "Ah, eu vou pra casa da minha. A dona Maria já tinha mudado pro Maranhão, ela tava. A casa dela tava vazia, ela falou: vou dormir na casa da minha mãe. Eu falei: vai nada, cara. É ruim que eu vou pegar isso aí. Se eu pegar, Não vai fazer nada. Não não vai vai dar fazer nada. nada. E infelizmente me pegou bastante. Daí a gente percebeu num dia que tava todo mundo preocupado com a gente, ligando, né? E a gente em casa, né? E teve um dia que a minha tia Luz me ligou e falou: Diogo, você não liga pro apóstolo e pergunta onde ele conseguiu o ar, né? O oxigênio? Eu falei: ah, tá bom, tia. Daí eu liguei pro apóstolo e o apóstolo falou: Diogo, eu consigo pra você o balão a hora que você quiser, mas não é melhor assim no médico? Eu falei: ah, tá bom, eu vou. Mas nessa hora eu não tinha percebido tão ruim que eu tava, né? Que quando eu levantei eu não conseguia me trocar. É que ficamos todo o tempo É, deitado, é, não eu tava fazíamos nada. deitado e sem força. Eu não tava percebendo a gravidade que tava em mim, né? Daí eu levantei e falei: cara, eu não tô conseguindo me trocar. Muita dificuldade pra se mexer, respiração faltando. Tanto é que a gente desceu no elevador, fomos até o carro. Aí eu falei pra Karine, eu falei: Karine, eu não consigo dirigir. Você tá bem? Ela falou: eu tô mais ou menos, Mais ou menos. mas eu acho que eu consigo. E falei: cara, por favor, se você conseguir, eu não consigo. E o Pedro ficou sozinho em casa. Foi nessa de descer o elevador e caminhar até o carro que eu percebi que tava muito ruim. Daí eu cheguei no hospital e, rapidamente, né? Eu nunca. Você vai naquela triagem lá, você sempre. A moça catou nós dois, levou pra dentro. Falou: vem, 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 vem. O médico que veio até a gente não ficou esperando o médico. Então, e dali foi um. Mas é muita história triste no que eu queria contar aqui, né? O processo de UTI, que é muito ruim. Queria agradecer aqui a vida da profetisa Carla e do apóstolo que cuidaram do Pedrinho pra gente nesse período. O profeta Dani com a Thalita, que eu lembro que foram no meu portão levar remédio pra gente. Eu quero agradecer. As histórias tristes eu conto outra hora. E, Amém, sem problema. Conta aí, e eu milagre. fiz um milagre, eu fiz um acordo com o Senhor. Talvez ali foram os piores dias da minha vida, assim, de verdade, você não saber se vai conseguir superar ou não, que é muito complicado. Meu pulmão ficou com 75% comprometido, era bem difícil. E a situação da Karina também tá internada ao mesmo tempo, bagunça a cabeça. Ele mexe muito com a cabeça, né? O Covid, ele bagunça mesmo. Daí o Pedrinho tava guardado com a apóstola que profetiza, a minha mãe na casa dela. Então eu fiz um acordo com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu falei dois acordos. Eu falei assim: ó, eu não vou chorar aqui dentro. Porque eu via bastante gente chorando e passando dificuldade. Eu falei assim: eu não vou chorar aqui dentro. Não é porque eu sou brabão, não, mas é porque eu creio no Senhor e se eu for chorar vai ser em outro lugar. Vai ser na igreja, na minha casa. E a outra eu falei: e se eu sair, vem a parte das promessas. E E se se eu eu... sair, Senhor, eu vou adorar, hein? Eu vou pegar meu violão e vou arrebentar. Não falava pra você? Eu falava pra cara, se eu sair daqui, eu vou pegar o violão, não vejo a hora de ir pra igreja. E eu acompanhava o culto do celular, né? E realmente, eu não chorei lá dentro. Caiu uma lagriminha quando eu vi a Karina lá me dando tchau, porque graças a Deus ela tinha saído. Mas eu chorei de felicidade, não de desespero ou de medo, né? A Karina veio e me deu tchau na janelinha. Ai, meu Deus. E realmente, eu não chorei naquele lugar lá. Mas no dia que eu recebi a alta geral, que a Karina foi me buscar, eu parei em frente ao hospital, fui buscar o carro, já fui chorando. Daí eu entrei no carro chorando.
A Karina começou a chorar, eu falei, dirige, Dirige. Para de chorar, mulher. Dirige. chora, dirige. Eu não morri lá dentro, não vai ser aqui. Cheguei em casa, abracei meu filho e graças a Deus o Senhor me livrou dessa, né? Me livrou. E hoje eu tô aqui, eu consigo cantar, consigo fazer tudo. Graças a Deus, Deus me restaurou. E graças ao Senhor, eu não tenho outra palavra. Eu agradeço os meus irmãos que me ajudaram, mas se não for ao Senhor, eu já tinha ido pra glória. Mas graças a Deus ele tinha um plano aqui e eu ainda vou dar muita alegria pro Senhor. Amém. Amém, amém. Bom, turma, a gente está caminhando para o final, né? Então, como é de praxe aqui já na Luz Profética, o convidado deixa uma mensagem aí para a turma. Então, eu queria, já de bate-pronto, agradecer, né? Vocês têm aceitado o convite de deixar o testemunho. E, Karina, puxa a fila, vai. Vamos lá. A dica de hoje é, se tá difícil, corre para os pés do Senhor, chora mesmo, clama, que o socorro vem do alto, não espere do irmão, porque é só do Senhor mesmo. E outra, ajude as pessoas, sinta a necessidade delas lá do outro lado e se coloque à disposição, porque o que o Senhor tem no coração, ele vai impactar as pessoas que precisam desse amor, desse cuidado. Então é isso, fica a dica dessa noite. Legal. Diogão, sua vez, cara. Eu queria ler um texto que é Salmo 63:3, que é: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E eu agradeço a Deus por ter me dado condições de estar aqui hoje, com os meus irmãos, com a minha esposa, com meu filho. E o amor do Senhor é melhor do que a vida, e por isso eu convido vocês a conhecerem esse amor e se entregar para Deus verdadeiramente, com toda a sua força, porque, como eu falei do meu testemunho, a perseverança, estar ao lado do Senhor é o que nos garante felicidade, uma vida boa, prosperidade. Não busque em outros lugares, busque no Senhor que você vai encontrar a vida. Legal, turma. Puxa, que demais. Obrigado mesmo, mais uma vez, por ter aceitado o convite. A gente vai ficar por aqui. Pessoal, obrigado pela audiência. Curte, compartilha. As mídias sociais nossas estão todas aí na descrição do vídeo. Compartilha com seus contatos aí, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Até semana que vem, a paz. Tchau, tchau. Tchau.